Olha, eu vou falar uma coisa que talvez o pessoal do movimento sindical fique muito bravo comigo, mas a gente tem visto ao longo dos anos, né, uma queda na quantidade de pessoas que participam de ações do 1º de Maio, que não contam com sorteio de carro, sorteio de casa, que não contam com alguma ação, está atrelado diretamente a uma ação ligada a uma reivindicação salarial, por exemplo, né, ou de condições de trabalho, e que não estão ligadas a um ato, por exemplo, de defesa da democracia pós-tentativa de golpe. Né, um exemplo desse tipo, né? Mas é verdade, você vai pegar, inclusive, nas comparações, né? Às vezes você tinha atos, né? Tipo, eventos, um evento que tratava que tinha mais coisas, shows, etc., e outro que não, né? Então, é uma questão que não tem a ver diretamente com o Lula, né, ou com qualquer pessoa, porque eu concordo com ele no sentido de que se organizado direitinho, chamado direitinho, as próprias bases sindicais são maiores do que isso e poderiam juntar mais gente. Agora, tem alguns pontos. Primeiro, que você tem os sindicatos, de uma maneira geral, passam por uma crise, né? Não é pontual, mas passam por uma crise que vem desde a reforma trabalhista, né? Uma crise de financiamento, uma crise de participação, né? Você tem toda uma discussão a respeito de legitimidade de sindicatos, mas também tem uma discussão forte a respeito do financiamento dos sindicatos, né? Que a reforma trabalhista praticamente tosou e depois agora vem sendo discutida, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Né? Lembrando que, é claro, existem sindicatos picaretas, existem sindicatos sérios, né? E o reajuste salarial, ele não vem do céu, ele vem de negociação, inclusive de representação de trabalhadores, né? Então, reajuste salarial de categorias, né? Eles vêm através de reajuste salarial de trabalhadores. Então, é uma discussão, os sindicatos vivem um momento de crise, né? Crise econômica e crise de representatividade, né? E, de certa forma, questões de mobilização se relacionam diretamente com isso. Eu, particularmente, acho que levar também o evento para a Zona Leste, o estacionamento de Itaquerão, também pode ter sido uma falha estratégica, né? Historicamente, o 1º de Maio das centrais sindicais, ele é realizado em regiões mais centrais, como o Vale do Anhangabaú, ou como, inclusive, a região do Campo de Marte, né? Então, são regiões, inclusive, de acesso mais fácil, como Anhangabaú, porque você tem um acesso de todas as regiões de São Paulo, todas as localidades. Então, claro, o pessoal o Lula fez uma bronca pública, né? E aí as centrais vão ter que conversar entre si, mas a questão pode ser mais complexa do que simplesmente organização. A organização poderia ter juntado mais gente, mas não ia ser um evento massivo exatamente porque por conta dessas coisas que eu falei. Não tinha um elemento atrativo, as pessoas estão cansadas, querem descansar. Vai ter o quê? Vai ter show, vai ter sorteio, vai ter alguma coisa? Vai ter alguma pauta relacionada à reivindicação, que é importante e mobiliza, reivindicação salarial, ou de reforma da Previdência, ou de alguma coisa que está prestes a acontecer, ou tem alguma coisa relacionada a golpe, ou relacionada à defesa da democracia, que vai inflamar e levar as pessoas para a rua? Quando não tem, fica mais difícil. É. Ô Cris, tô vendo aqui que o presidente da Força Sindical deu uma entrevista para o Globo e falou que a relação com o governo já foi muito melhor. A gente sabe que as relações trabalhistas, elas têm mudado, né, ao longo dos anos, com o avanço da tecnologia. O presidente Lula tentou, nos últimos meses, regulamentar a profissão ou trazer algumas normas para a profissão de motorista de aplicativo, para aqueles que fazem entrega por aplicativo. Muitos desses trabalhadores não gostaram dessas alterações. Como é que você vê esse momento, né, e essa bronca que o presidente Lula deu também por conta da baixa adesão ao ato de hoje? Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Eu acho, Diego, que em geral houve alguns outros acenos ali do presidente Lula à classe trabalhadora. A bronca aconteceu ali, mas eu acho que é uma maneira também de o Lula marcar uma insatisfação com o número de pessoas e também fazer marcar esse traço da personalidade dele, de quem cobra assim, mesmo quando está do lado das pessoas, ele cobra a própria equipe, ele cobra as organizações que estão do lado dele, mas ele também acenou com né, algumas cobranças, se comprometeu a
lutar ali para que os ricos paguem mais impostos, os pobres paguem menos impostos. Então, eu acho que, no geral, ele fez algumas demonstrações de aliança. Não acho que ele foi para o confronto. Essa bronca foi ali simbólica de um momento também em que essa manifestação com a presença do presidente da República, creio que ele esperasse realmente que fosse ali uma massa demonstrar, como a gente tem visto, que do lado de lá o país está muito polarizado e a oposição ainda tem esse poder de reunir muita gente na rua. Então, me parece que havia ali uma expectativa de que mais gente fosse demonstrar o apoio ao presidente Lula ali, mas o governo também aderiu de última hora. Entendi que ele deu uma enrolada ali, esperou algumas horas para subir ao palco para esperar que mais gente comparecesse e ficou um pouco vazio. Então, acho que foi ali uma tentativa de justificar, colocando na organização, é, né, para desculpar, digamos, a falta de quórum, Diego. Verdade. Teve um ato paralelo na Avenida Paulista também, algumas ausências, Sakamoto. Paulinho da Força, né, que era mais presente nesses atos, e ele não compareceu nesse aí no Itaquerão. Né, o Paulinho, acho que ele, inclusive, está, apesar do Solidariedade, ele tem interlocução com o governo e tudo isso mais, se não me falha a memória, o Paulinho estava, inclusive, naquele jantar de apoio da Frente Ampla do Nunes, né? E aí a gente tem que lembrar que a gente começa em ano eleitoral, né? E aí, por ser ano eleitoral, por mais que existam relações nacionais, tem relações municipais, a gente vai até falar disso daqui a pouco, né? Então, é isso. Agora, é uma coisa que é o seguinte, os atos, né, sindicais, né, eu repito, Diego, eu acho que isso está diretamente relacionado, tem a relação com o governo, mas também está diretamente relacionado, inclusive, ao poder de fogo dos próprios sindicatos, que diminuíram bastante com relação à questão da ocupação da rua, né? No próprio na esquerda, as pessoas olham assim e falam, os movimentos fortes de massivo da esquerda são movimentos sem terra e sem teto, eles juntam bem mais, né? Inclusive quando o Lula foi preso, né, e houve aquela última ação, aquele evento lá no sindicato dos metalúrgicos lá do ABC, é, havia uma grande quantidade de pessoas do MTST lá, né? Então, aquilo dava um caldo, ou seja, um movimento sem teto, um movimento sem terra. Eles conseguem juntar bastante gente, né? Movimento indígena, os movimentos de mulheres, coloca bastante pessoas na rua e, acima de tudo isso, movimentos estudantis. Movimentos estudantis, não estou falando de assim, a Uni vai puxar, ou o Unibs vai puxar, ou o Grêmio Estudantil A, B, C vai puxar. Não estou falando de movimentos estudantis difusos, né, que estão reivindicando em protesto, né, por questões ligadas à educação. No governo Bolsonaro, no início do governo Bolsonaro, teve um susto quando houve uma série de medidas contrárias à educação, e aí houve uma explosão nas ruas, né? E aí esse grupo, né, principalmente jovens, a gente viu por 2013, o que foi Jornadas de Junho de 2013, né? Depois ele pode até falar o que aconteceu com o movimento, de onde desagou as coisas, mas o fato é que em junho de 2013 você tinha um grosso de jovens que saíram, né, das escolas em protesto, e é claro que inicialmente, junho de 2013, era eminentemente progressista, né? Eminentemente à esquerda, né? Então, mas em suma, gente, tem um ponto que é o seguinte: a esquerda ela se mobiliza melhor na rua quando tem uma pauta clara, né, para convocação. Quando teve grandes manifestações, por exemplo, contra a reforma da Previdência, né? Teve grandes manifestações contra a reforma da Previdência, grandes manifestações contra as mudanças e os ataques da política educacional pelo governo Bolsonaro. Aí você tem a esquerda também, ela consegue se mobilizar por antagonismo a alguma coisa, assim, né? Isso é a mesma coisa com o próprio Bolsonaro. A manifestação do Rio de Janeiro, ela estava bem menor, mesmo considerando a diferença com São Paulo, do que a manifestação da Paulista. A manifestação da Paulista foi grande, 185 mil pessoas, né? Segundo a USP, do Rio foi menor. E um dos motivos é que no Rio de Janeiro, em São Paulo, tinha acabado de acontecer aquele ato, aquela operação da Polícia Federal. E aí o que acontece? Aquele ato no Rio de São Paulo foi um desagravo a Bolsonaro por parte de sua militância. Quando você tem isso, ou seja, quando você tem essa coisa, um elemento para qual você pode ser contra, você está indo na rua protestar contra algo, uma manifestação tende a ser maior. Ou seja, manifestação é grande quando está protestando contra alguma coisa, não quando está a favor de outra coisa.
E o